Vamos agora então conversar com o Carlos Nobre, climatologista escolhido pelo Papa Leão XIV para um conselho que discute o futuro do planeta. E agora ele está por aqui com a gente. Carlos, obrigada, viu? Que uma honra recebê-lo aqui no Link TMC, até porque por todo o trabalho, né, que o senhor faz aqui pelo Brasil e até para combater fake news, que eu sei que o Carlos Nobre faz muito disso também. Queria primeiro entender como que surgiu esse convite, qual que vai ser o seu trabalho a partir de agora. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigada por nos atender. Boa tarde a todas e todos. Muito grato pela oportunidade. Olha, de fato, eu fiquei sabendo do convite ontem, né? Quando lá em Roma o Vaticano anunciou uma série de ações que eles estão tomando, e uma delas era a criação desse Conselho de Desenvolvimento Humano Integral. O Papa Leão XIV convidou 11 pessoas e eu sou um deles, e dos 11 eu sou um cientista climático, ambiental, sobre a Amazônia. Então, eu, assim, pelo que eu entendi, ainda não tivemos nenhuma reunião, é um conselho que vai, vamos dizer assim, levar para o Vaticano, para o Papa, realmente a busca de soluções importantes para melhorar muito a vida das pessoas, desenvolvimento humano integral, quer dizer, como proteger a vida das pessoas em todos os sentidos, e, lógico, a minha colaboração entre os 11 membros será trazer as questões climáticas, as questões ambientais. Eu vou, logicamente, trazer muito a questão amazônica. Nós estamos muito próximos de perder a Amazônia, o que nós chamamos ponto de não retorno. A Amazônia está na beira do ponto de não retorno, mas também o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga. Então, um pouco, sem dúvida, do que eu pretendo levar para esse conselho é todo o risco que essa emergência climática traz para o planeta e, particularmente, os nossos biomas. Carlos Nobre, aqui é Rodrigo Alvarez. Olha, eu queria primeiro parabenizar, porque deve ser uma oportunidade, uma experiência muito interessante. E só para situar os nossos ouvintes aqui, o conselho que você vai integrar no Vaticano, ele é equivalente a um conselho dentro de um ministério, né? Porque é o dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral, é como um ministério, né, para as pessoas entenderem. Então, o Carlos Nobre, cientista brasileiro, vai fazer parte desse conselho do ministério. Carlos, eu me lembro aqui que em 2015, Papa Francisco teve um ato inédito, né, que ele fez uma encíclica chamada Laudato Si, que falava justamente do meio ambiente. Que é algo muito importante vindo do Vaticano e eu diria até raro. E havia na encíclica do Papa Francisco uma preocupação com a cultura do descarte. E eu acho que é aí que me parece que o seu trabalho de cientista se junta com a ideia da religião, que é a ideia de preservação da humanidade, preservação do ser humano. Em que sentido você pode contribuir com essas preocupações que vêm lá do Papa Francisco, que agora estão sendo reforçadas pelo Papa Leão XIV? Sem dúvida, você falou muito bem, o Laudato Si foi um movimento importantíssimo do Vaticano, da Igreja Católica, e, de fato, o Papa Francisco foi um Papa que chamou muita atenção, porque ele se preocupou muito com as populações mundiais, com a proteção ambiental de todas as populações do mundo, e também ele protegeu muito, buscou proteger os povos indígenas do mundo inteiro. E, como vocês se lembram, em 2019, o Papa Francisco criou um sínodo para a Amazônia. Foi o primeiro. E ele, antes do sínodo, que foi em agosto de 2019, lá no Vaticano, ele também visitou a Amazônia peruana e teve um evento muito importante ali na fronteira próxima do Brasil, e um grande número de representantes indígenas, e também eu fui convidado para o Sínodo da Amazônia
E eu fui e conversei com o Papa um pouco, mas eu vi ali, nós tínhamos nos membros ali muitos líderes indígenas, amazônicos, vários cientistas, vários outros representantes da sociedade dos países amazônicos. Foi muito interessante, porque o Papa ouviu muito o que todos nós trouxemos ali. Por exemplo, eu levei muito para o Papa o risco na Amazônia está na beira do ponto de não retorno. Então, o Papa também ficou muito preocupado com isso, e é muito positivo ver agora, que depois que o Papa Francisco se foi, o Papa Leão XIV agora volta em alguns desses tópicos, né, como você falou, é como se fosse um ministério do Vaticano e um conselho, e chamou nomes de pessoas experientes em todos esses aspectos relacionados com o desenvolvimento humano integral, e eu fui um membro, um cientista chamado, certamente para trazer muito o risco que nós estamos vivendo da emergência climática e como proteger o planeta, proteger toda a biodiversidade, proteger todos os povos indígenas, comunidades locais da Amazônia e dos outros biomas. Então vamos torcer que isso funcione muito bem. Perfeito, conversamos com Carlos Nobre, uma autoridade fundamental, né, evidentemente na ciência do clima, um dos climatologistas mais importantes do mundo. Uma honra para nós aqui do Link TMC ter essa chance de dialogar com você, e bom saber também que o Vaticano, que é uma liderança evidentemente religiosa, uma liderança da Igreja Católica, mas também um Estado, um Estado papal, Estado permanente observador da ONU, importante saber que o Vaticano também segue com essa preocupação climática. Muito obrigado, Carlos Nobre, ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada. O jornal está muito chique hoje com o Carlos Nobre por aqui.